Fala galera, eu sou Pedro Ribeiro, eu vou começar aqui agora mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os emprestados do Fluminense que estão retornando à equipe nesse final de temporada. Quase todos estão retornando no final da equipe, tem a exceção do Jeff Teck, que vai ficar no time até o fim da temporada europeia, no meio do ano que vem. Mas eu vou falar sobre alguns nomes que vão retornar agora, como o Marcos Pedro, como o Wallace, como o Cris Silva, que também retorna. São alguns nomes que vão voltar ao Fluminense agora nesse final de temporada. Então roda a vinheta. Fala galera, começando agora o nosso vídeo sobre os emprestados do Fluminense, como foi a temporada de cada um deles. E para começar eu vou falar sobre ele, o lateral esquerdo, Cris Silva, que estava na Chapecoense. Foi importante para a equipe na permanência na Série B, conseguiu a permanência na última rodada após vencer o Vitória por 3-1. Inclusive, nesse jogo, o Cris Silva acabou entrando na segunda etapa e acabou sendo expulso por parar a jogada no finalzinho do jogo. Mas durante o ano ele foi bem importante para a equipe catarinense. Foram 27 partidas na Série B, com uma média de 66 minutos, totalizando, né, em média. E, pô, um gol e duas assistências durante esse período todo. E além desse momento que eu tô falando dele, eu venho com uma exclusiva que eu consegui apurar nos últimos dias, soltando aqui agora em primeira mão para vocês. O Cris Silva, que ainda não foi procurado pelo Fluminense para saber como vai ficar para a próxima temporada, e também não foi procurado pela Chapecoense para uma tentativa de renovar o seu contrato de empréstimo para a próxima temporada ou buscar a contratação em definitivo. Não foi procurado ainda por nenhum dos dois clubes. Então, a princípio, é de volta ao Fluminense agora nesse final de ano. E tem que aguardar, como foi explicado. O Fluminense ainda não o procurou porque não acabou a temporada ainda. Faltam 3 jogos para acabar o Brasileirão. Depois vai emendar o Mundial de Clubes. Então, ainda não começou essa movimentação para ir atrás dele, para falar planejamento do próximo ano. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Jeff Té, ele que foi uma das grandes promessas de Xerém, era capitão do time sub-20 na última copinha, foi um dos grandes nomes mas promessas que a torcida pediu bastante durante o ano para assumir a lateral esquerda durante aquele período que Marcelo estava machucado, não tinha ainda o Diogo Barbosa, então que estava alternando entre utilizar o Guga na lateral esquerda, tinha até o Pirani que jogou algumas vezes também ali na época, mas acabou não sendo utilizado, teve poucos minutos no profissional, bem poucos mesmo. No jogo contra o The Strongest, que foi a equipe totalmente reserva, quem atuou foi o Esquerdinha, que na época era o lateral, ainda é, do Sub-17, hoje em dia atua também no Sub-20 em algumas ocasiões, estava lá no Mundial Sub-17 com a seleção brasileira, foi titular em quase todos os jogos. Então, ele que acabou ganhando a vaga do Jeff Té no profissional, acabou pulando a vez. E com isso, o Jeff Té acabou sendo emprestado para o Apoel do Chipre e vai ficar lá até o meio da temporada do ano que vem, que é quando termina a temporada europeia. E lá, de todos esses emprestados, ele é o que vive a melhor fase. Até o momento, são 13 partidas como titular da equipe, sendo 2 gols, 2 assistências. Vive um grande momento lá ainda. Como ainda falta muito tempo para o fim do contrato, também ainda não foi procurado sobre uma possível renovação, sobre o Fluminense vai voltar. Então, isso porque ainda falta bastante tempo para o fim do seu contrato lá. Então, isso aí a gente vai trazer mais atualizações mais para o meio do ano que vem, quando estiver perto de encerrar o seu contrato. Então, fica ligado aqui no nosso canal para ficar por dentro de todas as atualizações que eu vou trazendo para vocês. Então, isso vai acontecer mais para o meio do ano que vem, que é quando se encerra o seu contrato com o Apoel. Ele que tem contrato com o Fluminense até o final de 2026, então ainda tem longo período lá aqui no Fluminense, né, caso ele retorne após o fim desse contrato. Ele também possui uma multa que o Apoel pode pagar, uma opção de compra, mas eu não consegui ainda apurar os valores. Vou buscar isso e trazer aqui exclusivo para vocês também no nosso YouTube, nosso Instagram, nosso site. Então fica ligado aqui para ficar sabendo de tudo que está rolando aqui.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Marcos Pedro. Ele, que é um lateral direito, viveu um grande momento no Sub-23, chegou a subir pro profissional durante o Campeonato Carioca do ano passado, e esse ano foi emprestado para o Londrina, para a disputa da Série B. Ele que quando chegou ganhou a posição rápida de titular. Foram um total de 17 partidas durante essa passagem, sendo 13 como titular do Londrina. Mas acabou que para o final da temporada perdeu um pouco de espaço. O Londrina viveu um momento de baixa, tanto que acabou sendo rebaixado para a Série C no Brasileirão do ano que vem. Ele que durante essas 17 partidas somou uma média de 71 minutos jogados, então ele teve uma boa minutagem pelo Londrina na Série B, mesmo perdendo espaço nessa reta final do Brasileirão. E ele, apesar de ter feito uma boa temporada, bons jogos, boa minutagem, não marcou gols e também não deu assistências. Ele que tem contrato com o Fluminense até o final de 2025, também retorna de empréstimo agora no final do ano. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber como é que vai ficar, se ele vai ser aproveitado pelo Fernando Diniz, se não vai. Por enquanto também não temos ainda essa informação. Agora falando um pouquinho sobre o Wallace, ele que é um volante, uma das grandes joias de Xerém também, acabou atuando em alguns minutos no profissional nos últimos anos, mas não conseguiu sequência. Esse ano estava emprestado ao ABC para a disputa da Série B, e ele que foi campeão potiguar com a equipe, mas durante o ano da Série B, por conta de vários problemas que a equipe enfrentou, foram várias trocas de treinadores, ele não conseguiu uma grande sequência para se firmar no time titular. Fez um total de 25 partidas, marcando um total de um gol e 3 assistências, com uma média de 46 minutos nessas 25 partidas. Então acabou que não teve uma grande sequência, não conseguiu uma boa minutagem. Mesmo assim, parando para olhar uma média de 46 minutos, marcou um gol, deu 2 assistências para um volante. Foi uma boa estatística para ele, para o seu futuro. Ele que tem contrato com o Fluminense até o final de 2024. E também, assim como os outros, não temos a informação de se ele vai ser aproveitado, se não vai. Então, novamente, fique ligado aqui no nosso canal para ficar ligado de tudo que está rolando. E depois dele, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Thiago, o goleiro da base, uma outra revelação da base, que acabou emprestado para o Figueirense. Figueirense que não conseguiu acesso para a Série B, vai continuar na Série C para a próxima temporada. Thiago que não teve uma boa sequência, mesmo tendo bons números, atuou em 7 partidas pelo Figueirense, tendo uma média de 3,5 defesas difíceis nessas partidas. Então, fez o trabalho, foi bem nesses jogos, pô, uma média de 3,5 defesas difíceis por jogo em 7 partidas, somando a Série C e o Campeonato Catarinense. Ele também retorna ao clube, tem contrato com o Fluminense até o final de 2024. Então, mais um aqui que retorna ao clube com contrato até o final do ano que vem. Então, vamos ficar ligados para saber como é que vai ficar essa situação dele. Encerrando aqui agora o nosso vídeo, eu vou falar sobre o último, que é o Edinho. Ele que foi destaque do Bangu no Campeonato Carioca, também emprestado pelo Fluminense. Ele é daqui de Xerém, uma das grandes revelações. Voltou para o Fluminense depois do Carioca, não teve muito espaço no meio-campo com o Martinelli, Lima, o André principalmente, nossa grande volante. Então o Edinho acabou não tendo muito espaço. Foi emprestado para o Avaí, ele para a disputa da Série B. Ele chegou lá em setembro, mas não conseguiu a boa sequência, não conseguiu assumir a titularidade. Foram apenas 7 partidas pelo time catarinense, somando a Série B e a Copa Santa Catarina. Não marcou gols, também não deu assistências. Ele também tem contrato com o Fluminense até o final de 2024. E vamos ver, ele que fez um bom carioca, mostrou potencial. Vamos ver se o Diniz vai dar mais oportunidade para ele no Carioca do ano que vem, quem sabe. Aproveitar que o Fluminense com o Mundial vai ter as férias um pouco reduzidas, então vai no início do Carioca. Como foi informado aqui também, o Fluminense é obrigatório usar o time titular a partir da 4ª rodada. Então até lá vai dar muita chance para esses moleques de Xerém, alguns dos sub-20 vão subir, esses que estão voltando de empréstimo, quem sabe, podem também ganhar uma vaga.
Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Então, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no nosso canal do YouTube. Tem também o nosso Instagram, o nosso Twitter, TikTok e o Facebook. Além do nosso site, obviamente, onde estão todas as notícias, além dos vídeos que eu posto quase que diariamente no nosso Rios. E vou buscar postar mais aqui no YouTube também. Então, se inscreve aqui, curte, compartilha, manda para os amigos e muito obrigado.